Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Cadê minha querida Ah, Betina? Tô aqui, tudo bem? Tudo e com você? Tudo jóia, super empolgada para hoje. Ah, nossa, também. Muito bom, né? Isso aí. Laura, eu sei que a Betina é super pop aqui, Laura não, Luciana, que era super pop, conhece todo mundo, eu não, É. não. Como você ficou sabendo do nosso grupo, enfim, quer falar um pouquinho? Ah, a doutora Betina sabe explicar melhor que eu, né? Dona Luciana é simplesmente a minha oftalmo, entendeu? É, Opa! na verdade, é um prazer, assim, antes, acho que até entre nós aqui, é um belíssimo trabalho, né, que você faz, Betina, como colega, como médica, como paciente, então, assim, é um prazer, poder participar, desse momento da sua vida e de todos os pacientes também, né? Muito bom. Bom, Todos os então seus deixa. pacientes te amam. Hã? Todos os seus pacientes te amam. Ah, mas é recíproco, né? Então, doutora, deixa eu usar o prenome correto aqui. Boa noite, eu sou Wagner, trabalho na Wagner, boa gestão da noite. Amil. Não sei se a Betina chegou a te contar um pouquinho sobre a história, né, de como a gente chega até aqui, mas essa iniciativa começou no meio do ano passado. Foi uma iniciativa da AMIO junto com a Sanofi, né? Então a gente fez um grupo grande, dentro de um contexto de que a gente começa a entender, né, que GVHD é uma coisa que acontece com boa parte dos transplantes, né, os halogênicos, enfim, e que é pouco debatido, né? Tem pouca informação, se fala pouco a respeito, enfim, então que podia ser uma iniciativa interessante falar sobre. E aí a gente abre um grupo grande, faz uma entrevista prévia com eles ali para entender, para tentar dali tirar um grupo focal de 5 pacientes, do qual a Betina fez parte, e a gente faz uma reunião presencial e deu muito certo, foi muito, muito, muito bom, assim, saiu muito Imagino. legal. E daí a gente então resolve ampliar isso, né? Fazer um grupo maior, pegar, tem um caso, e ter frequência e trazer especialistas como você e trazer Uhum. opinião, né, enfim, cientificamente validada, informação de qualidade, né, para que a gente possa ir gerando essa comunidade. Então, muito obrigado Sim, por aceitar nossa, o convite. nossa, é um Prazer. prazer. Ó, a Sandra mandou aqui no chat que ela é mãe do Matheus, que ele vai fazer o transplante no mês 6. Tá chegando, Sandra. Ai, que coisa boa. Uma ótima internação, né? Enfim, um ótimo transplante, vai dar tudo certo. Estamos com você. A Amil está baseada em São Paulo, Sandra, e se precisar de alguma coisa, a gente está por aqui. Não sei se você faz parte do grupo de WhatsApp que a gente tem para, né, enfim, um contato mais próximo no dia a dia, mas se precisar de alguma coisa, manda no grupo lá que a gente, no que puder, contribui. Bom, A doutora Carmen está chegando. Oi, pessoal. Ah, a Sandra disse que já ficou com a gente, inclusive. Tudo bom? Lidiane, boa noite. Boa Boa noite. noite. Essa é a nossa outra convidada de honra. Né? Boa noite Ah, também para vocês, eu sou a Carmen, prazer. E muito obrigada pela participação de vocês, viu? obrigada Obrigada. pelo convite. A Betina preparou uma listinha, ela mandou para vocês já? Com os Mandou, Mandou. pacientes? Já mandou. passou, né? Então tá. Então, assim, esperar a gente, espera um pouquinho para chegar mais gente Sim, e daí a gente poder começar. tá bom. Tá bom? É um Ótimo. bate-papo mesmo, viu, gente? É conversa, não é aula, não é uma coisa para ser assim, Sim, é para ser uma linguagem para o paciente conseguir interagir, entender. Então é bem tranquilo.
O sim, uma público, linguagem. então, são pacientes, é isso? Pacientes, Ah, os tá, transplantados, tá? A tá. gente tem aqui também tem convidados também, médicos transplantadores do Biosanas, que acompanham a reunião. Eu convidei, porque assim, às vezes aparece alguma dúvida de uma coisa mais geral, de uma coisa mais que foge um pouco ao campo de vocês, aí é legal ter um apoio. Então, deve entrar alguém da clínica Biosanas para dar esse apoio para a gente, tá? Mas é É isso. Eu sempre sou bom. hematologista, mas eu falei para a Betina, eu não sou transplantadora, eu sou uma mera hematologista. Não dá para ficar nesse lugar, então, de acompanhar a GVHD. Então, eu acho que é legal ter mais alguém assim. E essas reuniões a gente está fazendo mensais, porque nós percebemos que assim tem uma dificuldade muito grande dos outros hospitais, da maior parte dos hospitais, na verdade, de ter especialistas em todas as áreas cobrindo GVHD, que entendam GVHD. Então, os pacientes têm muita dificuldade de achar um oftalmo que entenda de GVHD, um ginecologista que entenda de GVHD. É difícil. E não tem equipes multidisciplinares, né? Lógico que nos grandes serviços tem, mas isso não é a regra. Isso é Sim, uma verdade. exceção. Então, acaba que falta muita informação. Eles têm Sim. bastante dificuldade de acesso também a bons especialistas, a boa informação. Então, essas palestras ajudam muito, porque podem orientar, podem dar uma luz, né, para eles. E a queixa, a gente fez um levantamento, assim, a queixa ocular é das mais frequentes. É, É É, que ela acaba nem tanto em cronificando, intensidade, é muito chato mesmo. é, é muito frequente. Betina tá aí? Tô vendo a carinha dela, Tô não tô sim. ouvindo. ela tá. Eu Oi, tô Betina. tentando pôr Parece um sério. fundo aqui bonitinho, só Ah, pra você está ficar bem procurando um apresentável. fundo? Tô, vamos ver se vai dar certo, já volto. A Betina sendo Ai, o que que Betina. você vai pôr? É uma querida. A Betina é médica também? Então, a A Betina, Betina é médica. ela. Ô, Betina, você pode explicar para a doutora Diane melhor do que eu? Posso, acho que vai ficar legal. Achei uma foto aqui que o fundo não tava muito bom. Deixa eu pôr minha câmera. Vocês vão rir. Eu no corredor do HC aqui, ó. É porque era eu antes. É bom que as pessoas podem me ver antes e depois do transplante, ó. Nossa, que cabelão! Gostou? Você não me conhecia, né, Uau! doutora Carmen? Não, não, é outra Cheia pessoa. Que de cabelo luzes, enorme, toda loira. iluminada. Essa era a Betina de 2023, pré-transplante. Nossa, Nossa, que cabeleira! Aham. Vai chegar. Tá crescendo. vai voltar. Não, e tem Mas eu várias gostei muito facetas, do tem vários curtinho. caminhos aí, né, Betina? Quem te viu de cabelo rosa, né? Hã? É verdade, é verdade. A É Betina gosta verdade. de inovar. Ela é Ah, tem terrível. que ser. Tem que ser. Eu deixo minhas médicas um pouco doidas, mas tá tudo bem. Mas, ô, Betina, conta para a doutora Diane, só um resumo, porque ela nem sabe Com direito. certeza. Eu acho que eu já vou até começar, então, já apresentando todo mundo, até todo mundo ir entrando, a gente já vai se apresentando. Então, Quer falar da começamos gravação hoje. para a gente começar do comecinho? Boa. Perfeito. Então, para avisar todo mundo, essa reunião está sendo gravada, tá, pessoal? Que assim a gente consegue assistir depois, ver algumas dúvidas, usar esse material para ajudar outras pessoas. Então, deixar bem claro para vocês que está sendo gravada essas reuniões. Fazer um pedido a todos os pacientes, a gente passou no grupo que a gente tem, que são já cerca de 70, 80 pessoas, 80 pacientes com GVHD no grupo do WhatsApp. Se alguém não entrou, só solicitar aqui no chat que a gente manda, tá bom? O convite para entrar no grupo. Lá no grupo a gente deixou o Google Forms do formulário pré-reunião. Então tem algumas perguntinhas gerais e sobre GVHD dos olhos. Então preencham que isso ajuda a gente a entender quais são nossas dificuldades, cada um numa parte do Brasil aí, para a gente melhorar essa informação sobre GVHD. Apresentando a reunião. Então, hoje é o nosso segundo encontro com os pacientes desse grupo do comitê, né? Já tiveram reuniões prévias, mas do comitê em si é a segunda. A primeira foi de GVHD de pele, com a doutora Jade Curo, que é dermatologista aqui na USP. E hoje a gente tem o segundo encontro, então, com as oftalmologistas. A gente está tentando seguir uma regra de
de especialistas de acordo com os sintomas e o que mais o pessoal está pedindo no grupo. Então, hoje a gente tem duas oftalmos maravilhosas. Pessoalmente, eu conheço a doutora Luciana Pina, ela é minha oftalma aqui na USP. Maravilhosa, sou muito grata a ela. Uma amiga, já considero uma amiga. Sem E dúvida. depois eu vou falar para ela se apresentar. E também a gente trouxe a doutora Diane Marinho, que é uma oftalmo que trabalha lá no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ainda não tive a oportunidade de conhecer presencialmente, mas a doutora Lu falou muito bem da senhora e várias pessoas te recomendaram. E queria te dar parabéns, na verdade, para vocês duas, pelo trabalho que vocês fazem com pacientes de GVHD. É uma doença pouco conhecida. A gente tem vários relatos de pacientes que vão em oftalmos e os oftalmos não conhecem o que é GVHD, trata como olho seco, assim, sem uma causa específica. E também o trabalho do soroautólogo, que é brilhante, que vocês duas estão desenvolvendo. Assim, eu sou muito grata, porque eu sou uma paciente que uso e minha vida eu só pude voltar a andar nesse corredor aqui, que é do hospital, e voltar a atuar como médica, graças ao soro, porque senão eu não conseguiria ser dermatologista. Os olhos são a principal coisa na dermatologia. Então, eu lembro que uma vez eu fui olhar com dermatoscópio na ânsia de querer voltar a trabalhar, né? Todo mundo quer voltar a trabalhar logo. E aí, eu tava numa consulta, e aí, na hora que eu pus o dermatoscópio, tava tudo embaçado. E aí, eu falei, foi uma das poucas vezes que eu fiquei um pouco desesperada na minha doença, porque eu falei, como que eu vou ser dermatologista? E eu cheguei a cogitar a deixar de ser médica por conta disso. Porque eu falei, como que eu não consigo enxergar a lesão do paciente? Como que eu vou ajudar ele? Cheguei até a pensar, então, mudar. Mas graças a Deus, a doutora Luciana apareceu na minha vida com esse soro milagroso e deu tudo certo. E hoje eu enxergo com muita tranquilidade. Meu GVHD de olho está bem controlado. Então, eu sou muito grata a vocês. Gostaria de apresentar o Wagner, que está aqui também. Ele nos ajuda, faz parte dessa coordenação do grupo. Esse grupo, então, ele é elaborado, né, gerenciado pela AMIO, que é a Associação de Medula Óssea, sediada aqui em São Paulo, que é uma casa de apoio e toda uma estrutura de apoio aos pacientes transplantados. Então, pessoal que vem de outros estados, que vem fazer tratamento de transplante aqui em São Paulo, vocês podem procurar a AMIO para ter apoio tanto de moradia ou ajudar em qualquer outra informação. É só entrar em contato com o pessoal da AMIO. A AMIO tem como diretora, né, coordenadora principal, a doutora Carmen Vergueiro, que está aqui com a gente. Ela é hematologista maravilhosa. Eu já fiquei na casa da AMIO, então eu sou suspeita. Eu fui muito bem acolhida, fiquei lá com a minha mãe e grande parte das coisas deram certo graças a esse apoio da AMIO. Então eu me sinto no dever de, como eu já tive do outro lado, agora poder ajudar vocês. Então, se a doutora Carmen quiser se apresentar. Eu acho que não precisa. Eu só queria agradecer a todo mundo, a presença de todos. E vamos lá, que vamos ao assunto. Então, Ai, joia. eu não sei Doutora também, Luci... então, se vai entrar, se entrou alguém, mas também teria esse grupo do Biosanas, que talvez a Cris, ou o Roberto, ou o Dr. Tales, ainda devam entrar aqui para acompanhar, se a gente precisar de algum esclarecimento, tá? Ótimo. Mas vamos em A gente fica frente. de olho aqui, se eles entrarem, a gente Tá. apresenta eles. Vão ser feitas cerca de 30 perguntas, então de conversa, bem tranquilo. Eu vou fazer 20 perguntas para a doutora Luciana e depois vou começar com a doutora Diane na segunda parte com mais 10 perguntas. Quem tiver dúvidas, pode levantar a mão ou pode jogar no chat também, para a gente, no final, a gente tira essas dúvidas também que não forem sanadas, tá bom? Então, doutora Lu, pode começar se apresentando. Ai, Betina, bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês todos, né, por esse comitê aí, por essa abordagem, né, de um tema tão importante e que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né, os pacientes e médicos também. Então, eu agradeço o convite de todos e o meu especial agradecimento à Betina, que foi uma paciente que se tornou colega e amiga e eu tenho o maior respeito por você, pelo seu astral e pela condução do seu caminho aí, né? Então, muito obrigada. E eu hoje fico lá no ambulatório com a doutora Ruth Santo, né? Lá da USP, no ambulatório da superfície, e tivemos o prazer, né? De se unir à Hemato nesse convite para a gente avaliar os pacientes transplantados de medula óssea. Então, assim, um prazer para mim estar aqui, viu? Obrigada.
Obrigada, senhora. Eu não fa... A doutora Jane perguntou um pouquinho da minha história, eu vou fazer muito rapidinho. Eu sou de Minas, vim fazer residência de dermatologia aqui na USP, e quando eu estava no meu R3, faltando 7 meses para formar, naquela loucura do R3, descobri uma leucemia mieloide aguda, me tratei no mesmo hospital que eu realizo a residência, fiquei 1 ano e meio afastadinha, fui muito bem cuidada, precisei fazer o transplante de medula óssea, minha irmã me doou, tudo perfeito. E aí, retornei à residência para finalizar, né, esses últimos 7 meses, agora em fevereiro. Então, agora no meio do ano, eu me formo como dermatologista e contem sempre comigo. Então, eu vou começar com as perguntas para a doutora Lu. Vamos lá. Como saber se eu tenho DASH ou GVHD nos olhos? Quais os sintomas? Então, vamos lá. Eu até vou aproveitar, Betina, se a Diane, em algum momento, quiser também comentar alguma coisa do tópico que eu vou falar, você fica à vontade, viu, Diane? Porque às vezes a gente, né, nós temos um caminho muito parecido, mas às vezes condutas e experiências diferentes que fazem uma abordagem melhor, né? Então, assim, na verdade, os sintomas, vamos começar pelos sintomas, porque são sintomas variados, inespecíficos, e que muitas vezes se confundem, né, com outras patologias que a gente tem na superfície ocular, nos olhos. Então, ela vai desde ardor, olho vermelho, lacrimejamento, sensação de areia, é, ardor, né, que o paciente fala às vezes é uma irritação, é a sensação de olho seco. Então, não tem um padrãozinho que você fala, isso é doença do enxerto contra o hospedeiro, ou, né, a gente pensa no conjunto. Então, assim, para saber se você tem DASH ou não, você vai ter que ser avaliada pelo oftalmologista. E, normalmente, vocês, como pacientes, já têm o acompanhamento da hemato, e se surgir algum sintoma ou tiver algum sinal diferente ocular, né, vai ser pedido uma avaliação, e aí sim a gente vai poder fazer a avaliação e ver se tem ou não, se é alguma uma coisa específica. Perfeito. É feito o diagnóstico pelo oftalmologista de DASH nos olhos, né? Como que é esse teste de Schirmer? A gente ouve vocês falando e às vezes não entende. O que que é essa coloração de fluoresceína? Como que é isso? Então, aí a gente vai falar assim de métodos de diagnóstico que nos levam a uma avaliação do olho seco, né? Então, rapidamente, se a gente puder falar, o olho seco, ele pode ser por falta de produção de lágrima, ou você tem a produção de lágrima normal, mas essa lágrima não tem uma qualidade boa e ela evapora. Então, assim, a gente tem, e tem a condição que é mista, né? Tem a diminuição da produção e também não tem a qualidade boa daquela lágrima. Então, são exames, como o teste de Schirmer, são exames que a gente faz para avaliar o olho seco. E o shimmer específico, que são duas tirinhas de papéis, né, assim, que são colocadas na parte interna da pálpebra inferior, e o paciente fecha os olhos e fica 5 minutinhos com os olhos fechados, esse é o mais comum, né? E a gente avalia o quanto que está produzindo de lágrima. E aí tem os parâmetros, né? Então, a gente consegue dizer, está produzindo normal, então ele não tem uma deficiência aquosa. Ou, se ele não está produzindo, aí a gente, são caminhos, mas ele vê o tanto, quanta lágrima esse paciente está produzindo, se está normal ou anormal. E a coloração, né, a gente usa muito, né? Tem a fluoresceína, que é a mais comum, a gente usa muito na oftalmologia, mas não é só para o DASH, por exemplo. A gente usa para medir a pressão, a gente usa para avaliar o filme lacrimal, menisco lacrimal, a gente para ver se tem áreas machucadas que essa fluoresceína cora, impregna, então a gente sabe aonde que está, né, aquele defeito epitelial, ou que seja ali na córnea, e tem outros corantes, que aí são diferentes, porque eles fazem uma avaliação mais precoce de um possível
alteração, né, da superfície, que aí é a rosa bengala e a lissamina verde, que a gente usa para fazer uma coloração específica, né? Mas é isso. Perfeito. Próxima pergunta. Existe GVHD agudo e crônico nos olhos também? Qual é a diferença entre eles? Existe o GVHD agudo e GVHD crônico. Se a gente for ver na totalidade, a maior parte das alterações do déficit ocular acontece na forma crônica. Raramente acontece na fase aguda. E a fase aguda, você já tem o comprometimento de outros órgãos, né? Então, existe essa diferença, mas normalmente para nós já chega o GVHD na fase crônica, ocular, né? Na fase crônica. Perfeito. O GVHD pode dar como se fosse umas faíscas nos olhos, uma sensibilidade maior? Então, pode, né? Como te disse, como são sintomas variados, essa faísca pode ser uma pontada, pode ser uma queimação, pode acontecer sim, né? E a sensibilidade, a gente também, quando a gente tem uma lesão, uma alteração na córnea, você torna o olho mais sensível, principalmente à luz, mas são sintomas assim, é um leque, né? De sintomas que o paciente pode ter. Combinado. Que o GVHD gera fotofobia. É exatamente isso. Quando você tem uma alteração que pega a primeira camadinha da córnea e que ela se, né, abre, vamos dizer assim, e você tem uma quebra desse epitélio, que é a primeira camada da córnea, a segunda camada você tem, né, para dentro da córnea, a inervação. Então, você tem quadros de sensibilidade maior, você tem dor, né, por conta disso. Você tem uma alteração para poder gerar essa sensibilidade maior, né? Mas, de uma forma geral, as alterações da superfície levam a muita sensibilidade, né? Porque a gente está falando daquela primeira camadinha que vai entrar a luz, né, para poder formar a imagem e tudo mais. Então, a gente não tem uma superfície bonitinha quando a gente tem uma alteração ocular, né? Entendi. Quais os sinais, sintomas que está tendo DASH nos olhos de uma criança, onde é mais difícil dela relatar? Então, mas nesse caso, ela também vai estar nessa questão de várias, né? Às vezes ela não vai falar, mas sempre coça o olho ou tem o olho vermelho, né? Normalmente o que a gente pensa, né, é que esses pacientes pós-transplantados de medula, eles vão estar em um acompanhamento. Então, às vezes, observar, a criança não fala, mas o médico observa sinais, aquele olho vermelho, um olho menorzinho, um olho que fecha mais, porque tá com uma sensibilidade maior, ou mesmo uma alteração visual, né, ou presença de secreção. Então, assim, às vezes a criança não fala, então você não vai ter os sintomas referidos, mas você vai observar sinais, né? Aí pode ser o hemato, quem estiver cuidando, né? Combinado. Vamos para a próxima. Quais gatilhos de GVHD ocular, né? O que piora, o que pode desencadear? O ar-condicionado, o frio, poluição, fumaça de cigarro, vento, podem piorar e serem gatilhos de GVHD ocular? Se você pensar que esse paciente que tem GVHD ocular, ele tem uma alteração na superfície, e quando a gente fala superfície, é pálpebra, conjuntiva, né, que é a membraninha transparente em cima do branco, a córnea, que é a capinha, esse paciente já tem uma alteração de superfície. E essa alteração, logicamente, leva a um quadro de olho seco. E qualquer alteração, aí a gente tem vários vetorizinhos que trazem gatilhos para descompensar ou agravar um quadro já existente. As mudanças de temperatura, ar-condicionado, né, um vento. Então, assim, tem os gatilhos sim, mas não é específico para, vamos dizer assim,
pro GVHD ocular, é para uma alteração de superfície, tá? Combinado. Quais os tratamentos de GVHD ocular que tem no Brasil? Então, se a gente for falar sobre tratamento, né, Diane, se você quiser comentar comigo, mas a gente sempre começa com uma, lógico, você vai ter avaliação, você sabe o que que esse paciente está faltando, né? Se é a parte, porque a lágrima ela tem três componentes importantes aí, que a gente fala a camada de gordura, a camada de água, que é a aquosa, e a camada de mucina. Então, muitas vezes o paciente não tem a produção da água em quantidade, a outra ele tem a gordura que acaba fazendo a lágrima evaporar. Então, assim, a gente tem uma avaliação para poder saber o que que a gente precisa melhorar. Se é a superfície como o filme lacrimal, né, a lágrima como um todo, ou se a gente direciona para um problema específico. Então, normalmente a gente começa sempre com uma lubrificação ocular, né? Que são os lubrificantes oculares, chamados aí de lágrimas artificiais, né? Então, a gente tem isso como primeiro ponto, primeiro passo aí do tratamento é aumentar a lubrificação. Eu acho que se a gente pensar em entrar em detalhes, existem composições também diferentes desses lubrificantes, que aí a gente vai usar conforme a necessidade de cada caso. Mas normalmente é os lubrificantes e, de preferência, os que não tenham conservantes. E aí a gente vai indo. Se tem um processo inflamatório, muitas vezes a gente usa corticoide em forma de colírio, né? Se você tem uma alteração de margem palpebral, ou alteração na pálpebra, caspinha, terçol, a gente também vai tratar aí especificamente, mas de uma maneira geral a lubrificação, os corticoides, eles têm um papel importante em determinados momentos da atividade da doença. Tem os imunomoduladores, que são o tacrolimus e a ciclosporina, que também a gente usa, né, em vários momentos para poder dar um tratamento mais duradouro, mais longo, porque esses pacientes, né, às vezes não conseguem e nem devem usar o corticoide de maneira contínua e de longo prazo. E aí vai indo, né? Aí tem, dependendo da gravidade, tem o soro-autólogo, né? Ou, melhor dizendo, os colírios hemoderivados, né? Que são derivados do sangue, e um deles é o soro-autólogo, que aí a doutora Diane vai falar melhor, mas... E aí tem outros pontos que a gente vai tratando de forma mais como procedimento, como cirurgia, dependendo do que acontece nesses casos, né, de cada paciente. Perfeito. Para a próxima. Só para complementar o que a Luciana falou, e eventualmente, quando a gente vê que o problema maior é deficiência aquosa, cauterizar também os pontos lacrimais ou colocar um plugzinho, né, para fechar o canalzinho por onde a lágrima extravasa, né, também pode ser bem benéfico, né? Só para complementar, acho que a Luciana Sim. falou assim, de todos os tópicos Esqueci, aí. né? Eu queria perguntar dicas e tratamentos básicos, assim, simples, não, às vezes não medicamentosos, mas existem dicas que vocês dão para pacientes com olho seco? Então, assim, se você pensar, tem as compressas frias que ajudam, né, o todo do olho, e é importante usar a hidratação, o ambiente mais com uma umidificação maior, né? As lágrimas, os lubrificantes oculares, às vezes também mais geladinhos, para que possa ajudar no conforto, né? Essas são a higiene da pálpebra, que é fazer a higiene, e sim, não tem muitos, né, do ponto de vista, mas tem esses que ajudam e dão conforto, né? Você tem alguma outra? E também a gente sempre tem que perder um pouquinho de tempo, né? Porque isso vale não só para o GVHD, mas para o olho seco, né? Se o paciente, por exemplo, tem a profissão o dia inteiro no computador,
A gente sabe que ficar no computador horas a fio, sem fazer intervalinhos, a gente pisca menos, isso vai piorar ao longo do dia, né. Então, assim, se a pessoa já sabe que tem olho seco, fazer aqueles intervalinhos, né, Uhum. se policiar um pouco nesse sentido. Eu acho que é outra coisa também que às vezes a gente, às vezes esses pacientes estão tomando uma série de outros medicamentos, né, vários às vezes, e às vezes tem alguns que a gente pode ter como efeito colateral a piora do ressecamento, né, então, sempre dá uma olhada, assim, Uma se grande isso parte, né, por sinal. uma grande parte. Então, sempre tentar ver junto com o hematologista o que que dá para fazer, de repente, substituir alguma coisa que possa dar menos esse efeito colateral, né. Eu acho que essa integração entre o oftalmo e o hematologista é super importante para dar um tratamento melhor, assim, né, mais completo. Ótimo. Vocês podem dar exemplos de alguns remédios que podem gerar menor produção de lágrima? Eu sei que o estalopram, alguns antidepressivos, né, ansiolíticos, mas eu não sei outros. Os antidepressivos, mas mesmo os antihipertensivos, os antialérgicos, é uma gama grande, né? Que hoje, isso foi bem lembrado pela Tiane, porque realmente é importante a gente saber isso, e muitas vezes a gente não vai conseguir mexer nessas medicações, a gente vai pensar em outras formas de melhorar essa lágrima do paciente, mas de primeira, assim, são os ansiolíticos, antidepressivos cíclicos, os antihipertensivos, mais algum, Diane? Os antialérgicos. Eu acho que esses são a grande maioria mesmo. É. Agora, a gente sabe também que tem alguns, por exemplo, como aconteceu recente, do pessoal falar, né, de medicamentos até imunobiológicos que dão uma complicação ocular, uma conjuntivite. Então, assim, tem várias medicações que, não só pensando no paciente do GVHD, mas no paciente que tem olho seco, né? Eu me lembrei agora, por exemplo, pode acontecer de algum paciente querer usar o Roacutan, por exemplo, né, que é aquele remédio Já. para acne, para ficar com a pele bonita e tal. Se o E ele paciente já está com olho seco, melhor não usar, porque vai piorar. Piora para quem não tem, imagina para quem já tem. verdade. É verdade. Vamos lá. Quais as sequelas, né, do GVHD ocular, né? E como que a gente pode tratar as sequelas? Então, assim, aí a gente, vamos tentar falar das mais comuns, né? Porque a gente pode ter alterações na pálpebra, cicatrizes na pálpebra, cicatrizes na conjuntiva, que muitas vezes não tem como a gente consertar, né? Agora, se você tem alterações na córnea, a gente tem que tratar, tenta amenizar opacidades que uma alteração, seja ela infecciosa ou inflamatória que o paciente teve, que fica uma opacidadezinha, a gente tenta tratar essas opacidades, correções aí de algumas aderências, mas normalmente não é um procedimento, às vezes, único que a gente consegue fazer, sabe? Combinado. Tem cirurgias para GVHD ativo ou para quando tem sequelas desse nos olhos? Como que são essas cirurgias? Não, ativo não, né? Acho que no momento não tem nem indicação, né, de fazer nenhuma abordagem num paciente com alguma alteração ou doença em atividade. Agora, as que aparecem na fase crônica, em primeiro lugar, a gente vai ter que estabilizar aquela superfície ocular do ponto de vista de filme lacrimal, para depois tentar fazer alguma cirurgia, né? Porque é um olho que fica mais predisposto, mais sensível e com uma exacerbação de resposta inflamatória que muitas vezes a gente mexe e piora, né? Não é, Jenny? Você tem alguma. A gente dificilmente. É,
a gente fica até com medo, né? Eu fico pensando assim, um paciente que de repente gostaria de eliminar o óculos, por exemplo, né? Pode acontecer, eu gostaria muito de fazer uma cirurgia refrativa. Se o paciente está realmente, né, com sequelas, está com olho seco, ou nem se fala se estiver numa fase mais aguda, de maneira nenhuma mexer. Eu Sim. acho que cirurgia, a gente eventualmente lá no hospital, a gente também tem um ambulatório o que melhorou muito para os pacientes e para a gente, sabe? A gente tem um ambulatório junto com a hemato e a Isso. oftalmo, faz toda a diferença. E a gente, então, já atendeu pacientes muito graves, que eventualmente, porque assim, uma coisa que é importante de se falar, o olho seco, na grande maioria, graças a Deus, ele não vai levar, assim, a uma cegueira, mas se o olho seco não é tratado, se não responde, se não tem jeito, a gente já teve pacientes que perfuraram o olho e que Sim, tiveram a que gente fazer também. transplante de urgência, É. e daí a gente tenta de tudo, e daí tarsorrafia para tentar ver se fecha um pouco a abertura, né? Então, assim, existem cirurgias, mas em geral são cirurgias para tratar problemas que a gente não está conseguindo resolver. E que nem Não sempre vai ter um resultado também visual, né? Nem sempre, nem sempre. Às vezes a gente quer manter o olho para não perder, ou para não perder o que a pessoa ainda tem, de mesmo baixa visão, né? Mas cirurgia para GVHD é uma coisa que, assim, não tem nada assim, uma coisa que vai melhorar, sabe? Em geral, a gente enxerga a cirurgia naqueles casos mais complicados que a gente está tentando amenizar as sequelas, né? Combinado. O que seria essa tarsorrafia? Eu li também sobre lentes esclerais e acho que esse ponto de pontos. Ponto Esqueci. lá que é Esse o que faz. plug, né? É. Isso, como que são Então, isso? o plug são tubinhos, né? E esse plug você coloca no orifício, né? Porque tem o orifíciozinho inferior do ponto lacrimal, tem o superior, onde você coloca, como a Diane falou, para diminuir a perda, né? O extravasamento dessa lágrima. E ele é um tubinho de silicone, tem de outros materiais também, né? Mas ele chama plug Os de silicones são os mais usados mesmo. e os silicones, né? Mas uma coisa importante, nesses pacientes, a gente só usa o plug em pacientes que não estão com os olhos inflamados, porque senão, se você pensar que a gente vai colocar o plugzinho, vai diminuir, né, aquela drenagem da lágrima, e a lágrima inflamada, ela também piora o quadro inflamatório, né? Então, ele tem a sua indicação, sim, mas sem o olho estar inflamado, né? E agora a Ele é taça. como uma mini rolha, assim, ele é uma mini rolhazinha, que é uma tampinha no canalzinho, no pontinho da lágrima, É, né? Porque a gente tem que ter alguma drenagem, porque senão a lágrima é, vai extravasar pelo rosto, né? Então a gente fecha em geral o inferior, né? isso. Eventualmente a gente já teve que fechar o É, superior também, né? Para quem não tem nada assim de é, lágrima, é. mas é mais raro. E a tarsorrafia é quando você tem algum comprometimento da pálpebra e você não quer deixar a córnea exposta para proteger, é feita uma suturinha aqui para fechar, para diminuir a área exposta, né? Aí são casos mais severos, E né? as lentes esclerais? E as lentes esclerais é uma lente grande, né? Que ela se apoia no branco do olho. Não, normalmente a que a gente vê tem aquela são as rígidas, que são as pequenininhas, as lentes corneanas, né? Que param na margenzinha ali do limbo, e essa escleral. Qual que é o diferencial dela? É o material dela e ela fica, como ela é maior, ela tem que ser preenchida por um líquido, então tornando como se fosse uma câmara úmida, né? Mas não só para o olho seco, mas para restabelecimento de visão também, né, Diane? É um artifício bem bacana, assim, quando o paciente consegue tolerar o uso, né? Porque é uma É, lente dura, ela não é mole, né? Ela é no rígida, o custo, paciente né? tem um custo
ele tem que saber bem tirar e colocar. É uma lente que para colocar ela é um pouquinho mais chatinha, porque na hora de colocar você tem que encher de soro, Tem que deitar tem a que baixar a cabeça. cabeça, assim, né? Porque o soro não pode cair para fora. É. Mas às vezes restabelece a visão e não deixa o olho ressecar, porque cria uma câmara úmida, assim, entre a lente e a córnea, fica um colchãozinho ali de soro, então não resseca, né? Fluidifica. Uhum. Ótimo. Vamos para a próxima. O GVHD pode dar fibrose na pálpebra? Como que é isso? Como que trata? Então, porque quando a gente fala do processo inflamatório, todo o processo inflamatório crônico que vai indo, ele gera fibrose, né? Então, se você pensar, a pálpebra, quando a gente fala fibrose, é mais na parte interna mesmo. E a parte interna da pálpebra é a conjuntiva, é uma membrana que está revestindo a pálpebra. Então, quando você tem um processo inflamatório importante que gera fibrose, ele gera uma cicatriz nessa parte da conjuntiva dentro da pálpebra, e isso retrai, né, dá uma série de alterações, não só anatômicas, mas como fisiológicas também, né? Tem E como tratar? acaba destruindo, porque tem a glândula lacrimal maior, né, que é que Aqui. produz a maior parte da lágrima, mas a gente tem também nessa conjuntiva que a Luciana falou, várias glândulazinhas que também secretam lágrima. E à medida que você vai fibrosando, você vai destruindo essas glândulas que produzem mucina também, E piora né? isso. E daí vai virando um círculo vicioso, vai piorando cada vez mais. Tem tratamento quando tem essa fibrose? Assim, Difícil. resolutivo não. Aham. Vai ficar uma sequela Claro que a mesmo. fibrose, quanto ela vai ser maior, quanto maior for a inflamação. Então, tudo reside em tentar controlar a inflamação, né? Uma Então, você conduta vai mais precoce, né, de não tratamento. deixar chegar até aquele ponto, né? Exato. Perfeito. Então, pessoal, a importância de procurar rápido um oftalmo quando começar a ter sintomas, viu? Próxima pergunta. Após uma conjuntivite, isso foi um paciente que mandou pra gente. Após uma conjuntivite, precisei retirar filamento nos olhos. Como evitar esses filamentos? O que são esses filamentos? Aí essa pergunta fica difícil, assim, de responder diretamente, porque você pode ter uma conjuntivite viral, que é uma conjuntivite frequente, epidêmica que é de um adenovírus, que ela forma uma membrana. Quando esse paciente fala que às vezes tem uma conjuntivite, tem que ficar tirando, às vezes não é o filamento, e é uma membrana que o processo inflamatório dessa conjuntivite causa. Agora, o paciente também pode produzir mais muco, por uma alteração até do equilíbrio aí da superfície ocular, e aí ele formar uns filamentos mesmo de muco. E esses filamentos podem aderir, são dolorosos também, faz um ciclo vicioso, né? E aí eles dão mais inflamação, e aí esse a gente tem que tratar não só a situação ali final do muco, da secreção que ele está tendo, mas é uma condição de base. Então, a gente vai tratar lá a base que está levando a esse processo inflamatório. Normalmente é o olho seco, né? Perfeito, perfeito. Tampar o canal lacrimal é uma solução. Esse aqui já foi Esse já esclarecido, foi. deixa eu pular. O excesso de. Peraí. Ó, o excesso de remela ocular é por causa da secura, ou é uma sequela do GVHD, ou é o colírio que a gente usa e secou e grudou. Essa é boa, hein? Então, mas a gente tem uma produção normal, né? Agora, quando você tem um aumento que vira uma secreção, essa secreção pode ser como se fosse uma defesa do olho, e aí pode ser por um processo inflamatório, pode ser por um processo infeccioso, como as conjuntivites, mas também pode ser simplesmente uma resposta de um processo inflamatório do olho seco em si. Então, às vezes você fala, eu não tenho olho seco porque eu tenho muita lágrima, porque eu lacrimejo, mas esse lacrimejamento também é reflexo do quadro inflamatório, né? Então, assim,
E por isso que é importante a gente avaliar, porque é só a gente avaliando no aparelho que a gente vai saber a origem dessa secreção, né? Qual a causa e tudo mais. Por quê? Perfeito, perfeito. Quais colírios lubrificantes têm melhor custo-benefício e quais os benefícios de usar um colírio sem conservante? Então, agora sim, a gente tem, se for na farmácia, você vê uma gôndola inteira de lubrificantes oculares, né? Então, a gente tem as composições mais importantes, as associações que a gente gosta de ter num colírio, né? Mas tem alguns colírios, sim, de melhor custo-benefício, né? E normalmente são os de mais, assim, de melhor preço, menor preço, aliás, desculpa, são os colírios que têm conservante. Mas também, veja bem, existem indicações, situações onde você pode usar um colírio lubrificante com conservante, desde que seja um quadro mais leve, onde você não tem a necessidade de estar instilando aquele colírio várias vezes, né? Porque por isso que quando a gente fala de um paciente de GVHD, e ele tem um olho seco moderado para severo, ele vai ter que instilar várias vezes. Então, a gente tem que optar e dar preferência para os colírios que não tenham conservantes. Porque o que é o conservante? É uma composição que tem dentro para durar mais, para evitar a contaminação, mas ao mesmo tempo ele é tóxico para o olho, né? Então, se você usa pouco, é uma coisa, mas se você começa a usar 6, 7 vezes um colírio com conservante, você vai ter uma toxicidade daquele conservante. Então, a gente já tem um quadro de olho seco, a gente já tem uma inflamação, aquilo ali vem como uma bombazinha para piorar, né? Então, agora, se eu falar que tem um específico, não, mas tem uma variedade de colírios aí que a gente pode associar ou indicar para o paciente, dependendo da avaliação, se é um olho seco por falta de produção, se é um olho seco porque a lágrima evapora, então tudo isso é coordenado, né? E hoje a gente tem uma gama enorme, né? Assim, já de Exagerada. várias faixas de preço, assim, né? Porque antes a gente só tinha os ruins e alguns poucos muito caros. Sim. Hoje já tem, Hoje tem assim, uma faixa intermediária, né? tem uma faixa intermediária, né? Porque a indústria está investindo muito nesses frascos com essa tampa, em que a própria tampa já faz evita a contaminação do colírio, né? E como está, acho que cada indústria quer fazer o seu, então isso para nós é bom, porque daí acaba criando uma Tendo uma... competição e os preços Sim, caem um pouco, né? sim. Que é isso que a gente viu Perfeito. acontecer, né? É. Então, por exemplo, nem sempre o que eu ouço mais falar, né? Rayabac, ou Sistane, um lá específico. Então, nem sempre esses vão ser bons para todo mundo, porque a gente também tem que pensar na composição de cada um. Ó, interessante. Exatamente, né? É porque assim, a gente também fica às vezes só pensando nos produtos que são mais caros, que eles são melhores. Não, e na verdade você às vezes tem uma alteração da lágrima porque ela evapora mais e só o Iabá que não vai, né? Falando do Iabá que é só ácido hialurônico, não vai ajudar. Né? A gente tem que ter uma outra composição, que normalmente a gente associa com a carmelose, né? Então, assim, tem colírios também que têm conservantes, mas são conservantes menos, vamos dizer, Tóxico, menos maus, né? né? Então, tudo isso é importante a gente perder tempo, explicar, dar mais de uma opção, né? Porque também a gente tem paciente que não tolera ácido hialurônico, ou não tolera, ou tem uma intolerância a um outro tipo, então tudo isso é conversado. E às vezes vale a pena a pessoa experimentar diferentes marcas, porque Ah, às vezes sim, o que serve para mim não vai servir para você, sabe? Não quer dizer que todo mundo vai gostar sempre do mesmo, né? é sempre bom experimentar mais de um, né? Uns É, 2, 3, e o paciente mesmo vai falar: esse eu sinto mais conforto, eu gosto mais desse. Perfeito. A carmelose, ela dá o quê? Assim, ela é muco? Ela é proteína? Ela tem mais viscosidade, né?
ela mantém o filme lacrimal mais aderido, vamos dizer, Não né? evapora tão rápido assim a lágrima. Isso. O ácido Eu já vi hialurônico que... é mais água, né? Mais Entendi. líquido. Realmente, eu senti mesmo essas diferenças. E eu já vi que tem carmelose com diferentes porcentagens também, né? Tantos por cento, Tem outro... 1%, 1%. Aí depende, né? Pode virar até um gel, né? Se vai usar para dormir, daí prefere uma coisa pode ser um pouco mais gelatinosa. Agora, durante o dia que você está ali, Acaba às vezes tem melecando a que visão, né? muito melado, né? É verdade, entendemos bem esse melado, né? Enfim. É. Vamos lá. O que é um colírio? É o mesmo que um lubrificante ocular? O colírio, eu acho que lubrificante ocular é a mesma coisa que lágrima artificial, né? A gente gosta de falar lubrificante ocular, mas o colírio, se ele é um colírio de lágrima, de lubrificação, é tudo a mesma coisa. Agora, o colírio em si, você pode ter um colírio com vasoconstritor, que é muito utilizado aí, dado a rodo aí nas farmácias, mas que não são bons para o olho, né? Ele vai fazer uma vasoconstrição, vai fechar vaso, faz efeito rebote, e muitas vezes ele até piora o quadro, né? Então, colírio não é tudo igual. Agora, e nem mesmo as lágrimas, né? Os lubrificantes são todos iguais. Não pode pôr tudo no mesmo saquinho, né? E falar que é tudo a mesma coisa. Não é. Na dermato tem uma semelhança, né? Porque às vezes a gente fala com o paciente, passa creme, só que creme também pode ser remédio, é só a forma como a medicação é dada. Mas existem os cremes hidratantes, os cremes de corticoide e tudo mais. E por experiência, todas as vezes que eu pedi a minha mãe para ir comprar colírio para mim, deram para ela aquele Moura Brasil que tem um monte de É, compostos que não é o lubrificante. é o vasoconstritor, né? E que Então piora o olho fiquem seco. atentos. Piora o Fiquem olho atentos. seco. Já umas 3 vezes aconteceu comigo. Minha mãe, eu pedi colírio e me deram esse aqui. Eu falei, não, tá errado. Então, fica a dica aí, hein, galera. Vamos para a próxima. Tá acabando, doutora Lu. Penúltima. Como fazer uma boa higiene palpebral? Então, a higiene palpebral é trabalhosa. A gente sabe que é uma condição tão importante para os nossos olhos, né? Mas a gente sabe também que é trabalhosa. Tem a forma mais comum, né? Que seria você pegar um shampoo neutro, fazer a espuminha, e a espuminha tem que. O que você vai fazer, aplicar é a espuma, não é o shampoo, né? Então, você fazer a espuminha do shampoo neutro com água morna, fechar os olhos, fazer a, né? Passar essa espuminha aqui, pode subir até a sobrancelha, tudo, deixar agir um pouquinho e enxaguar. Essa é uma forma. Existem produtos específicos para a higiene das pálpebras, mas também que tem um custo, né? Mas o ideal seria você fazer essa higiene todo dia. Algumas, no caso das mulheres, a gente também tem a questão da maquiagem, né? Que aí a gente aproveita e já faz a limpeza, da retirada da maquiagem, mas tem compressas que também ajudam, mas aí depende do problema, né, para ver se a compressa, se a compressinha é morna, se aí é outro, não vou entrar nesse detalhe porque a gente teria que ter o problema para poder indicar. Mas a higiene, o primeiro passo seria essa e lubrificar, que aí você está agindo na base, nas glândulas, diminuindo a produção, né, de gordura, e lubrificando para você diluir sua lágrima, não só para Perfeito. hidratar o seu olho, mas para diluir a lágrima, que ela tem proteínas, gorduras, tem bichinhos, enfim, então o importante seria isso, né? Você faz alguma coisa diferente, Diane, da higiene? A higiene é isso, porque tem alguns pacientes que têm o olho seco misto e que tem uma meibomite maior e que precisa dar uma atenção melhor à higiene, não dormir de maquiagem à noite. E hoje tem alguns produtos que o shampoo neutro é o que mais a gente acaba usando, mas existem Pelo custo, também alguns produtos tipo Blefagel, específicos,
São específicos como se fosse, né? Eu sempre digo, o cílio também é cabelo. Se a gente usa shampoo para o cabelo, o Tem cílio que também merece ter ali um produtinho que cuidado. tire um pouco melhor a gordura, né? Sem dúvida. Perfeito. E a E gente sabe o tanto que é importante e o tanto que é difícil, né? Porque às vezes é mais importante você fazer a higiene do que um colírio, né? Mas às tem que vezes, fazer. para alguns pacientes pode ser. Se ele capricha na higiene, às vezes pode fazer mais bem para ele aquilo do que ficar estilando o colírio. Sim, sem dúvida. E pode, Agora, aqui não tem problema de falar marcas, não. Podem falar qual exemplo? É o Johnson, mais algum? Não, por exemplo, de neutro tem a Johnson, tem da Granado, esses são os shampoos neutros. Mas hoje a gente tem, como a Jenny falou, tem o Blefagel, tem o Sistane, né? Que tem o Lid, Sistane o Lid wipes, Wipes, e Lid Wipe, wipes, e daí é uns Easy lencinhos, parece Wipes. umedecido. É um lencinho umedecido, que é do Sistane, da mesma família ali do colírio. O Blefagel, que a gente já falou, tem o Lanui, né? Que Tem o Lanui, tem alguns, melhorou bastante, né? Ótimo. Última E, pergunta, então, para a doutora Lu. Devo passar protetor solar nas pálpebras? não, eu acho que a gente tem que passar. Agora a gente vai arrumar encrenca com a dermato, né? Mas assim, você tem que passar o protetor, obviamente, mas evitar passar aonde chega próximo da margem dos olhos, porque isso também é um outro fator que você pode transpirar, o protetor entra, você coça, você manuseia, e o protetor também pode dar um quadro de irritação, né? De toxicidade. Então, assim, tem que passar, mas com bom senso de não para chegar. chegar muito tão perto, né? Porque assim, o protetor do olho é o óculos escuro. Então, assim, não é o filtro que você vai passar lá no olho, mas e Sim. a gente sabe que mesmo quem usa óculos, que o óculos transparente, assim, ele tem proteção ultravioleta também, né? Então, Tá. óculos Não precisa sempre. passar na margem da pálpebra. Perfeito. Não, Não, eu tô Viu, com vocês. Bettina? Evita o olho. Não, tô Não fica total tão com breve com a vocês. gente. Nada, tô com total com vocês. Agora, então, vamos para a doutora Diane. Bettina, Se ela quiser, pode falar. desculpa te interromper, antes da gente trocar o bloco, eu te mandei 3 perguntinhas no WhatsApp, que eu acho que fazem sentido, Combinado. inclusive tem perguntas sobre maquiagem, e Tá, acho que a doutora Carmen pode apresentar o doutor Tales, que está aqui com a gente também, dar as boas-vindas para ele, enquanto você dá uma lida aí. tá bom. Pode ir, doutora Carmen. Oi, Thales. Eu queria só apresentar o Thales. Ele é um médico transplantador que trabalha no Biosanas e que tem muito interesse em acompanhar pacientes com GVHD. Então, ele se voluntariou para acompanhar as nossas reuniões. A gente convidou, espero que ele continue, que ele goste e continue. Thales, abre por aí você, tá aqui. Não sei se ele está ouvindo agora, mas, enfim, está apresentado, se tiver por aí. Pode seguir, Betina. Combinado. Então, perguntas aqui do chat. Vista embaçada pode ser sintoma de GVHD? Pode, né? Como a gente falou, como tem várias formas de ter esses sintomas, a visão embaçada é uma delas. E muitas vezes a visão embaçada não quer dizer problema de grau. Às vezes você ter um filme lacrimal não bom, né, ou instável, ele já gera uma alteração visual e a visão fica embaçada, porque a sua superfície não está limpinha, não está homogênea. Então, pode sim, mas é Perfeito, um entre vários, né? claro. Uso de maquiagem na região dos olhos pode prejudicar os olhos? Ah, pode, né? Principalmente quando você fica atingindo a área ali onde tem os orifícios dessas glândulas, que né, hoje é muito mais, acho que, falado sobre isso, né? Mas a gente tem várias glândulas na margem palpebral inferior e na margem palpebral superior, que são as glândulas que produzem a gordura que fazem parte do filme lacrimal. Então, os orifícios estão na margem. Então, aqueles lápis, aquelas maquiagens definitivas que pegam a margem da pálpebra, né? A linha, que o pessoal fala que é a linha da água, aquilo ali você está obstruindo
E aí aquela glândula não consegue jogar para fora a secreção, vai entupindo, vai atrofiando, e aí dá um olho seco por falta que a gente chama olho seco evaporativo, né? E que Entendi. também é bastante sintomático, bastante desconfortável, né, Diane? Tem alguma... E entrando nessa linha da maquiagem, nós vamos comprar briga aí com a mulherada, mas aqueles cílios, prolongamentos, extensões, umas coisas assim bem cabeludas que o pessoal tá É usando, terrível, né? para quem tem olho seco, gente, não dá. Porque como é que você vai higienizar, né? Porque quem tem aquilo não quer passar nada ali, né, para não cair. É. E daí você não consegue fazer uma higiene assim Não, adequada. e eu vou fazer um comentário que eu acho que você vai concordar comigo. E quando a gente avalia na lâmpada de fenda aquela parece uma taturana lá, e o tanto de coisa que a gente vê na base que você fala, meu Deus do céu, né? Né? Tanto de É, aderência, sem falar na cola, que às vezes pode tira também sujeira. entrar em contato com a superfície e piorar tudo, sabe? É É bem ruim. terrível. Esse dá É, pano para outro, fora GVHD. Embora nós somos pacientes comportados, ninguém aqui vai usar, hein, galera? Pelo amor de Deus. Quem quiser ligar a câmera aí, seja muito bem-vindo. Adoramos ver. Gente, doutora Ruth, adorei ver também. Ela veio, que coisa boa! E eu queria que o Thales se apresentasse e depois a doutora Ruth também. Boa noite, não sei se conseguem me ouvir. Sim. tô ouvindo. Tá bom, meu nome é Thales, eu sou médico hematologista e transplantador de medula óssea. Hoje eu trabalho pelo grupo do Biocenas. A gente está principalmente no Hospital São Camilo, ali na unidade Pompeia e também no IBCC, ali na Moca. São os locais onde eu Seja trabalho. bem-vindo. Se eu puder Obrigada. contribuir com alguma coisa além para o GVHD de olho, que tem as colegas que sabem mais do que eu, eu estou Sempre aqui à bom, né? disposição também. Muito obrigada. Doutora Ruth, quiser também se apresentar? Não está ouvindo agora. Mas enfim, na hora que ela quiser entrar, pode entrar. Vamos lá, pessoal. Próxima perguntinha. Tenho 20 anos de transplante, foi a Rita. Tenho 20 anos de transplante e nem sei se tenho ainda DASH nos olhos. No começo tive olhos vermelhos, ressecados e poucas lágrimas. Não tive tratamento específico. Hoje sinto algum ressecamento, mas nem tanto. Como saber se estou com algo que está me prejudicando? Faço exames anuais no oftalmologista apenas. Bom, se ela está pelo menos fazendo uma avaliação, talvez não tenha um olhar mais específico, né? E eu acho que 20 anos, ela já deve ter tido os momentos piores aí, e hoje pode ser até uma alteração do filme lacrimal por conta do estilo de vida que a gente leva, né? Por ser mulher, pelos fatores que levam uma pessoa a ter. E aí a pessoa fica um pouco preocupada ou levando para o lado, né, que pode, porque já teve o transplante, que pode ser déficit, mas às vezes é só uma alteração do filme lacrimal mesmo, né? Aí ela pode fazer uma avaliação mais, talvez, não tão direcionada para a parte de refração, que é né, para avaliar o grau, mas um cuidado maior só para ver se não tem que ajustar alguma coisa aí na superfície ocular dela, né? Combinado. E Vou é partir. muito difícil. Não, eu só ia complementar que se ela não sente nada, nenhum desconforto, se o olho não está vermelho e ela está enxergando bem, é muito pouco provável que ela vai ter algum problema de DASH, né? Então, Combinado. Vou partir então para as perguntas para a doutora Diane. É, Então vamos lá. Eu já pedi para a senhora se apresentar? ainda não, Não. Vamos lá, se apresente, perdão. já estou falando aqui. Bom, eu sou oftalmologista, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é da Faculdade Federal, lá do Rio Grande do Sul, sou professora da faculdade, e eu gosto muito de olho seco, eu sou especialista em córnea, em superfície, em doença externa, e estou tendo a oportunidade atualmente de trabalhar junto com a Hemato, lá do hospital, num ambulatório que a gente criou justamente para poder se entender, porque
nem sempre, assim, quando a gente escreve as coisas no prontuário, só os oftalmos é que entendem, né? As outras especialidades não sabem do que língua que a gente está falando. Então, agora, e a gente também, por sua vez, não entende, às vezes, direito o que o hematologista está evoluindo ali naquela evolução. Então, a gente lia um lia a evolução do outro e ninguém se entendia. Daí a gente resolveu juntar e eu acho que está dando super certo, assim, a gente está conseguindo. E uma coisa legal que a gente está fazendo também é que a gente está avaliando todos os pacientes, não só os que têm DASH, a gente está tentando antecipar um pouco, sabe? E às vezes a gente tem visto que começa a aparecer algumas alterações oculares, às vezes antes de ter manifestações em outros órgãos. E isso às vezes sinaliza daí, ó, alguma coisa está vindo por aí, sabe? Às vezes a manifestação ocular ela antecede ao DASH mesmo, sabe? Então, não sei, a gente tá sendo muito bacana. E eu tô aqui daí para ajudar e são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com os pacientes, assim, né? Tomara que eu possa colaborar. Você tá, Betina tá Tá muda, tá Betina. muda. Perdão. Vamos lá. Como o sorautólogo é um dos tratamentos, né? O que é e como é feito o sorautólogo? Bom, o sorautólogo, como a gente já comentou aqui antes, ele é um colírio feito a partir do sangue do próprio paciente. Então, já de alguns bons anos para cá, assim, tem se usado esses hemoderivados para melhorar a lubrificação, porque se viu que no soro existem muitos componentes no soro sanguíneo que também são componentes da lágrima, só que eles estão mais concentrados, estão numa concentração maior, o que faz com que alguns fatores de crescimento que estão presentes ali, melhorem a cicatrização, toda a lubrificação assim da superfície, né? Então ele é como se fosse assim uma lágrima turbinada, né? Ele é parecido com a composição da lágrima humana, só que ele está mais concentrado. Então o paciente ele tem que fazer como se fosse uma doação de sangue, né? Lá no Clínicas é o próprio banco de sangue. O paciente vai no banco de sangue, tira sangue, esse sangue é separado, a gente não usa a parte vermelha, a gente usa só o soro. Esse soro, então, é diluído em pequenos frascos e cada frasquinho desse vai ser um colírio que o paciente, né? O problema dos hemoderivados um pouco é a sua conservação, que é um pouco chata, né? Para quem tem vida corrida, assim, tipo tu aí, né, Betina? Que o soro ele tem que ficar refrigerado. Então, assim, o paciente recebe um lote, por exemplo, às vezes tem 50 colíriozinhos ali, né? Se a diluição é a 20%, que daí rende bastante, ele tem que guardar esses colírios no freezer e cada dia, né? A gente recomenda usar no máximo 2 dias o mesmo frasco, porque como não tem conservante nenhum, ele precisa ficar refrigerado e isso realmente é um inconveniente, mas o benefício que traz para alguns pacientes por conta dos componentes, principalmente fatores de crescimento, vitaminas, imunoglobulinas, ele traz assim uma situação tão calmante para a superfície, tão melhor, que às vezes, né, o pessoal faz qualquer negócio para poder manter essa tranquilidade, né? Porque o certo é a gente não sentir que tem olho, né? A hora que a gente está sentindo que o olho está ali, está incomodando, aquilo é uma coisa que só quem passa por isso consegue descrever assim. É muito ruim. Não sei se eu respondi mais ou menos como é que é feito. Era mais ou menos isso que você queria saber, né?
Tá muda, Betina. Perdão. Não era exatamente essa pergunta. A gente enfrenta, minha família é de Minas, então eu e a minha caixinha de isopor atravessa 8 horas de ônibus, com muito gelo ali, para dar tempo de eu levar para Minas. E dá tudo certo, porque realmente foi o que me salvou. Próxima pergunta. Em que lugares o soro autólogo está disponível pelo Brasil? Ele existe no SUS, no privado, em pesquisas? Qual é o preço? Pois então, lá no hospital, eu imagino que a mesma coisa aconteça com vocês, a gente pesquisa, a gente já vinha fazendo há muito tempo com soro autólogo. E foi, eu acho que lá em 2019, 18, eu acho, o Conselho Federal de Medicina fez uma nota dizendo, olha, isto é um tratamento que melhora e que precisa existir. Não é mais para ser uma pesquisa isso, né? Porque já está tão consolidado, já tinha tanto artigo. E a partir daí, a Anvisa então regulou como que ele tem que ser processado. E foi aí que muitos centros que faziam pesquisa e que, de uma certa maneira, produziam assim, meio de uma forma mais caseira, tipo nós lá em Porto Alegre, a gente teve que parar de produzir da maneira que a gente produzia. E, infelizmente, esse processamento, por um lado, a gente entende que é para agregar segurança, né? É um produto hemoderivado que pode ter um potencial enorme de contaminação, a gente entende isso, mas por outro lado, ficou muito mais caro. E a partir dessa normativa da Anvisa, se os serviços podiam então começar a comercializar esse produto. Não só os serviços, quem fosse, quem estivesse dentro daquela regulação. Lá em Porto Alegre, nós passamos a produzir o Self Tears, que foi uma parceria público-privada entre o Hospital de Clínicas e uma farmácia de manipulação de colírios, que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é a única que tem. Porque nós não podíamos mais fazer como a gente fazia antes, numa capela de fluxo laminar, lá no hospital e tal, né? Aquilo ali tudo foi cortado. Então, a gente não faz mais pesquisa com soro autólogo. A gente faz pesquisa com plasma rico em plaquetas, como a Luciana comentou, que é o que a gente está conseguindo fazer e incluir alguns pacientes do SUS nisso, porque a gente não consegue mais incluir paciente do SUS para soro autólogo. E ele passou a ter um custo. Lá no hospital, o paciente pode, vamos dizer, quem nunca usou, tá? Não sabe se aquilo vai ser benéfico para ele. Ele tem a possibilidade de tirar uma quantidade um pouco menor de sangue e fazer um lote. Um lote, normalmente a gente lá, diluindo a 20%, que em geral é a diluição que a maioria das pessoas usa, dá em cerca de 50 vidrinhos. Então, ele vai ter tratamento ali para uns 2 meses, né? Para poder saber se aquilo realmente vai valer a pena. Esse primeiro lote, cada vidrinho acaba tendo um custo de uns R$40. Só que se a gente for pensar, qualquer paciente que vai para o soro, a gente nunca vai indicar isso como primeira linha de tratamento, né? Vai tentar todas as outras coisas disponíveis comercialmente. Então, um frasco de um Iabac ou algum aí desse tipo é muito mais do que isso. Então, se a gente for pensar o valor, porque quando você vai para o soro, você vai deixar de usar o colírio comercial. Você vai usar o soro, que ele vai ser usado no lugar do outro. Então, você vai estar abrindo mão de um custo que você já tinha, provavelmente, e para usar isso, né? Então, eu não estou dizendo que o colírio é barato, eu não acho que seja, até porque a gente não consegue vender um colírio, a gente ou vende um lote com 50, ou lá no hospital a gente fez um sistema lá de retirar o sangue daí numa maior quantidade, numa vez só, para o paciente não ter que ficar a cada mês indo lá tirar sangue, que é outro inconveniente. A gente tira uma bolsa grande, tira mais sangue, tá? Tira isso, quase 500 ml, 450, 500 ml, divide o soro em 4 mini bolsas
congela essas mini bolsas e disponibiliza para o paciente a cada 2 meses um lote. Dessa maneira sai um pouco mais barato, daí cai pela metade o custo do vidrinho. Mas daí, claro, a pessoa vai, quem nunca usou, não sabe se aquilo vai funcionar, não vai querer fazer um lote assim tão grande, né? De 4 lotes de 50 colírios. Então, mas quem já está usando e tal, é o preço que lá, essa parceria público-privada lá entre o hospital e essa farmácia oftálmica, foi o preço que eles conseguiram fazer lá, o que não é acessível a todo mundo, tem muitos pacientes que não conseguem usar, mas é o que existe, né? Eu sei que tem lá em São Paulo, a Unifesp fez uma Com parceria com o com São Lucas. Hemocentro, É, por um tempo até eles estavam parados, mas agora retomaram, voltaram. Uhum. voltaram. Eu também fiquei sabendo que em Santa Catarina o EMOSC parece que está também fazendo, e daí não sei te dizer, assim, eu só consigo te falar, assim, os valores que lá no hospital estão fazendo. Eu não sei como é que é no resto do país, assim, e nem se tem outros centros aí que estão conseguindo fazer, porque não é fácil tu conseguir fazer todas as normas lá que a Anvisa exige. Perfeito. Então, teoricamente, de pesquisa, né, que eu sei, que é a que eu participo aqui na USP, vocês e esses outros que você citou são por parcerias públicos-privadas. Vocês sabem de algum outro projeto de pesquisa em outra parte do Brasil? Pelo SUS, digamos? Não sei, Luciana, vocês estão com alguma coisa lá para... Tá desligado. Licença, pessoal, não sei se eu posso interromper vocês. Pode sim. Vai, Thales, manda bala. Ficou surdo, Thales? Mudo. Pronto. Mudo. Não sei, agora estão me ouvindo? Eu acho que eu perdi um pedacinho da discussão. Talvez vocês tenham falado sobre o que eu vou perguntar, então desconsiderem. Mas eu estou ouvindo vocês falarem, pelo que eu entendi, a gente centrifuga, tira a hemácia e o plasma rico em plaqueta. Aí nessa fase a gente faria uma diluição em algum outro soro para estabilidade, a gente usaria ele nos pacientes com doença do enxerto contra hospedeiro crônico, né? Eu, como médico que trabalha também com essa complicação, apesar de também contar com a ajuda dos colegas aqui do Hospital da Oftalmologia, eu queria saber em que momento que vocês indicariam essa terapia para os pacientes, porque o que eu tenho visto por hábito é realmente que os colegas costumam começar com colírios que são hidratantes, né, lágrima artificial, e aí a gente depois passa para uma etapa de uso de imunossupressores tópicos, né? Se vocês têm uma hierarquia de esse antes desse, ou se isso ainda não está muito estabelecido, assim. Uma dúvida mais da prática. Em geral, é bem isso que você falou, né? A primeira linha vão ser os lubrificantes. Claro que é importante, se o quadro do paciente é um pouquinho mais grave, moderado, você vê que lubrificante que está sendo usado. Porque se ele está usando um lubrificante, de repente, que tem conservante, você pode mudar para um pouco melhor, que vai fazer um efeito melhor. Depois, se o processo inflamatório realmente não está controlado, né? O lubrificante ele não vai agir muito ali na inflamação. Daí você vai partir para o. Você pode fazer um pulso de corticoide para ver qual é a resposta que o paciente tem, mas no sentido de ver o quanto que a inflamação está sendo responsável por aquele quadro que não melhora. Se depois você vê que não responde com corticoide, mas você quer manter o uso, daí você vai para o imunomodulador, porque você não quer ficar usando o uso crônico de corticoide e tem muito problema, né? E o soro autólogo, ele vai entrar aí Seria uma terceiro terceira, passo, entendi. Legal. porque pelo custo, pela dificuldade né, tem que tirar sangue, tem que conservar gelado e tal, né? Entendi. E aí no Rio Grande do Sul, a gente usa
com frequência quando a gente chega nesse momento de usar algum imunossupressor colírio para os nossos pacientes, tenho notado uma preferência dos colegas, tanto da Unifesp, onde eu me formei, e também nos serviços públicos que eu trabalhei antes de entrar na Rede São Camilo, por tacrolimo colírio. Não sei se é o que vocês usam também, ou se tem algumas outras coisas que vocês gostam mais. A gente também gosta muito do tacrolimus, principalmente porque agora a gente tem algumas opções de concentração e de veículos, porque o problema do tacrolimus sempre foi o veículo, as pessoas não toleravam, era muito ruim. E agora o que a gente tem visto lá na nossa experiência é que, principalmente essa solução aquosa, ela é mais tolerada pelos pacientes, assim. E até baixando um pouco de 0,03 para 0,02, assim, a gente tem um pouco mais de opções de veículos e de concentrações para que o paciente consiga usar, sabe? Sim. Eu acho o tacrolimus muito melhor do que a ciclosporina, por exemplo, que é um outro supressor, porque a concentração comercial da ciclosporina, que o paciente pode comprar numa farmácia, ela é muito baixinha. Mas para alguns pacientes que têm um quadro mais leve, ela pode ser útil. Eu não digo que ela não funcionaria para todo mundo, mas quando o quadro começa a ficar um pouco mais grave, essa disponível comercialmente, que é o Restasis, ele acaba não sendo tão efetivo quanto um tacrolimus numa concentração maior, né? Tá certo. Muito obrigado, viu? Eu tenho uma dúvida em relação à uniformização dessa conduta. Obrigado. Doutora Lu, a senhora ia falar com relação, além de pesquisa aqui na USP, tem algum outro hospital que tem pelo SUS pesquisa no Brasil? Que eu saiba, não. Nesse momento, não. Tem, né, a Diane com esse trabalho lá no Sul, e tem agora a Unifesp, mas também é uma parceria público-privada. Ali é só, tem que, é pago, né, para fazer, que é o Hemocentro São Lucas. Mas, que eu saiba, não tem nenhum outro. Perfeito. Na verdade, a próxima pergunta era que o Thales ia fazer, né? Quais casos que está indicado, né? Já foi respondido. E aí, agora uma outra pergunta que provavelmente as outras pessoas que não conheciam devem estar se fazendo, né? Os pacientes. Se eu tenho indicação de fazer o uso do soro autólogo, o que deve ser feito? O que eu, como paciente, ou o que eu tenho que falar com o meu médico? O que o meu médico tem que fazer para eu conseguir esse soro? Bom, primeiro você tem que conversar com o seu oftalmologista, porque ele tem que ser prescrito por um oftalmologista. Então, você tem que conversar, né, sobre isso, se o colega acha que ele realmente tem indicação de usar. Eu posso responder lá por Porto Alegre, tá? Porque, principalmente nesse período que São Paulo ficou fechado um tempo, a gente acabou atendendo gente do Brasil inteiro, assim. E a gente não tem como a pessoa mandar o seu sangue, sabe? Tem que ir lá pessoalmente, e isso vale lá para São Paulo também, imagino que Santa Catarina, a pessoa tem que ir lá para fazer a coleta do sangue. E como é uma doação, lá em Porto Alegre é dentro de um banco de sangue. Toda doação de sangue precisa ter exames de triagem sorológicos que a pessoa tem que fazer. Bom, outra coisa, a pessoa tem que ter mais de 50 quilos, tá? Porque assim, ninguém doa sangue se não tiver mais de 50 quilos. Não pode ter anemia. Então, assim, se a hemoglobina estiver baixa, não vai poder tirar. Tem que estar com HIV negativo, hepatite B, hepatite C. Tem que fazer esses exames sorológicos, que é como se fosse mesmo sendo para a própria pessoa, tá? A gente até já teve paciente que tinha hepatite C e que a gente conseguiu que o banco de sangue fizesse e tal, mas assim, é uma novela. E eu acho eu não sei o que a Luciana pensa sobre isso, mas a gente tem muito paciente que é mais idoso,
que às vezes é magrinho, que é anêmico, ou que tem condições cardiológicas, porque os bancos de sangue não estão acostumados a tirar sangue de pessoas mais adoentadas ou mais idosas. Eles se apavoram quando a gente manda os nossos pacientes lá para eles tirarem uma bolsa de sangue. E o que a gente vê é que, assim, no Brasil, infelizmente, a gente só tem legislação para fazer soro autólogo. Só que tem muita publicação, na Europa principalmente, de soro halogênico, que funciona tão bem quanto, e que é assim, você é um idoso que magrinho, está anêmico, você leva o seu neto junto lá, e o neto vai doar o sangue para você, entendeu? E tem muita literatura mostrando que isso aí funciona tão bem quanto, sabe? Uma mãe doar para um filho, enfim, alguma situação dessa, porque criança, por exemplo, não pode fazer também. Se for ao pé da letra, não pode, porque não tem como fazer. Então, eu acho que a gente precisa caminhar para essas outras alternativas de hemoderivado. A nossa lei está muito engessada, assim. A gente precisa também, né? O próprio plasma rico em plaqueta só pode fazer em pesquisa, você não pode disponibilizar isso para os pacientes, com todas as evidências e literaturas que mostram que ele pode ser até superior ao soro autólogo, né? Então, tem muita coisa assim que a gente ainda precisa evoluir nesse sentido, né? Que são tantas possibilidades, né? Que a gente está só fazendo uma partezinha, assim. Claro, já é alguma coisa, né? A gente antes não tinha nada. Perfeito. Para o pessoal, eu até já recebi já do pessoal lá de Porto Alegre, tem um folderzinho, né? Com o telefone, o que que precisa, autorização do hemato, os exames, um encaminhamento do oftalmologista. Depois eu mando lá no grupo para vocês e vou tentar conseguir dos outros lugares que elas citaram também, para quem tiver essa indicação junto com o seu oftalmologista, saber o passo a passo, tá bom, pessoal? Quais os efeitos colaterais do soro autólogo? Olha, o soro autólogo é um tratamento que ele não tem muito efeito colateral, né? Eventualmente, alguns pacientes podem achar que tem alguma ardência, alguma coisa, mas em geral é muito raro o paciente não seguir no tratamento por conta de algum efeito colateral local, assim, porque ele tende a ser até pelo contrário, ele é um suavizante, assim, sabe? A pessoa sente bastante conforto quando coloca. O que de efeito colateral que eu posso comentar é, eventualmente, a gente imaginar que... Mas daí não seria um efeito colateral, seria, assim, uma falha no tratamento, vamos dizer, a gente imagina que a pessoa vai ter uma resposta grande e alguns pacientes, infelizmente, não melhoram. Pode acontecer. A gente tem uma estatística lá no hospital que a gente estava levantando, assim, de mais ou menos uns 100 usuários, a gente viu que 50% mantém, não consegue ficar sem. E 50% acaba ou usando por um período curto, ou acaba descontinuando porque acha muita função de estar sempre com aquilo refrigerado, ou porque não melhorou, né? Mas, em geral, é meio assim, 50% das pessoas que vão para o soro não querem sair. Eu sou desse time. É. Eu tenho uma dúvida. Qual a diferença de plasma rico em plaquetas para o soro autólogo? A diferença, ela tá quando você processa, né, você centrifuga. No soro, o plasma rico em plaquetas é uma camada que fica entre o soro e a parte vermelha do sangue, né? Então, ali tem uma concentração maior de plaquetas, e essas plaquetas carregam mais fatores de crescimento que são muito interessantes para a reptilização, né? Eles também são mais anti-inflamatórios também. Então, seria por conta da concentração de alguns fatores de crescimento que estão em maior abundância ali nas plaquetas, né? E que tem trabalhos que mostram que daí ele pode ser até superior. Mas é basicamente o processamento, a maneira que você processa, assim. Combinado.
Próxima pergunta. Quais os efeitos colaterais de colírio de corticoide para os olhos? Ou até o corticoide oral, né? Qual o efeito do corticoide para os olhos? Quais os sinais de catarata e de glaucoma que existem? O uso crônico do colírio de corticoide, ele é bem perigoso, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque são basicamente dois problemas maiores que ele pode dar, que é a catarata, como você já falou, e o glaucoma, que é aumento da pressão do olho, todas as consequências que isso pode trazer no olho. Então, assim, em geral, a grande maioria dos pacientes em que a pressão do olho aumenta com o corticoide, a gente só vai ver medindo a pressão. A pessoa não vai sentir nada, porque se a pessoa tem um ângulo aberto, que a maioria das pessoas tem, não dá sintoma. E se a pessoa deixa e não sabe, vai perdendo a visão da periferia para o centro, né? Então, é uma doença muito silenciosa. Então, quem está usando corticoide no olho oral, vai no oftalmo, tem que dizer, olha, eu tenho que medir a pressão, porque é o único jeito que vai ter de saber que aquilo está dando um problema. E tem algumas pessoas que usam 2, 3 dias um colírio de corticoide e já são muito responsivas, sabe? Tem pessoas em que o corticoide não aumenta a pressão, mas tem algumas pessoas que aumentam e aumenta muito rápido e muito alto. Então, por isso que precisa medir, porque a gente não sabe quem é quem, né? E a catarata também, ela é uma doença insidiosa e que a catarata, sim, ela dá mais sintoma, porque a pessoa vai repercutir, e ainda mais o tipo de catarata que o glaucoma, que o corticoide costuma dar, é uma catarata que pega numa porção do cristalino que baixa a visão mais rápido. A gente chama de catarata subcapsular posterior. Então, às vezes, a catarata é pequenininha, a pessoa já está enxergando meio embaçado, já não está lendo direito, a luz de noite já começa a dar um ofuscamento, que são os sintomas da catarata, assim, né? A pessoa não vai perder a visão assim tão rapidamente, ela vem aos pouquinhos, né? Mas a catarata dá bem mais sintoma do que o glaucoma. Como evitar esses efeitos colaterais e os seus avanços, né, do uso de corticoide nos olhos, quando já existem? Por exemplo, vou falar eu tenho que tomar corticoide oral, já tomo há 1 ano. Como que eu posso evitar esses efeitos? Se tem jeito. Eu acho assim, ó, se você está usando, por exemplo, claro que o corticoide tópico no olho é pior para o olho do que o oral, mas o oral também pode causar esses outros problemas. O tópico no olho, você pode substituir por um imunomodulador, um tacrolimus, uma ciclosporina. Então, sempre que você tiver que usar assim mais cronicamente, preferir esses aí que são poupadores de corticoide, assim que a gente chama, tá? Agora, o oral às vezes não tem jeito. O oral às vezes precisa, né? Porque é uma outra questão aí que tá na balança, né? Eu acho que você tem que porque vamos dizer que você seja responsivo, você usa o corticoide oral e a sua pressão do olho aumente por conta disso. Se o corticoide oral é importante, você pode usar um colírio para baixar a sua pressão do olho. Tem tratamento para isso. Só que só vai saber se a pressão está alta se medir. E é o oftalmo que mede. Então, o oftalmo tem que estar sempre atento a isso, né? Nas revisões tem que medir a pressão, tem que dilatar a sua pupila, ver se o seu cristalino não está ficando com um comecinho de catarata. E eu acho que é essa conversa que é importante com o hematologista, né? Se a gente está vendo que no olho está começando uma catarata, será que não dá para baixar o corticoide, usar uma outra coisa que possa dar menos esse efeito colateral, né? Então, essa conversa, eu acho que precisa existir daí, né? Combinado, com certeza. Vamos para a próxima. Quais os cuidados podem reduzir a chance de desenvolver DASH nos olhos? Por exemplo, alimentação, tipo de colírio. Diminuir a chance, né? Pois eu gostaria de ter
essa, essa resposta, assim. Eu acho que tudo que você faz, né? Porque tudo que você puder se cuidar, né? Comer bem, dormir bem, ter uma vida saudável, sabe? Tipo aquelas coisas básicas que todo mundo sabe. Não fumar, fazer exercício regularmente, se cuidar e tal, com certeza vai ajudar no seu contexto todo de saúde, né? Para o olho, especificamente, se tem algum alimento, fiquei pensando. A gente sabe que o ômega 3, né, que é um suplemento, ele é um pouco controverso na literatura, mas tem muito trabalho mostrando, principalmente em mulheres mais velhas, um pouco, que ele pode melhorar um pouco a lubrificação ocular. Então, se eu pensando aqui em algum suplemento, assim, eu pensaria no ômega, se a pessoa já tem uma tendência a ter o olho um pouco seco. Eu gosto, eu uso bastante, não especificamente para DASH, para olho seco. Eu acho que para alguns pacientes, principalmente mulheres mais velhas, se beneficiam desse suplemento, sabe? Não Perfeito. sei, Luciana, se tu pensa mais em alguma coisa aí, assim, para prevenir, não sei. Não. Eu acho que esses pontos aí são importantes, né? E, inclusive, a gente agora tem, eu tô com 40 pacientes que a gente começou a avaliar antes do transplante, que é até interessante para a gente poder ver se esses pacientes já têm alguma alteração prévia, né? Claro, Não, mas, assim, a parte no todo desses pacientes é importante, né? Porque, às vezes, eles têm outras comorbidades ali que não a da hemato e que interfere. Então, tem que fazer um conjunto mesmo. Agora, falar uma coisa pontual que vai evitar, acho difícil. Né? é difícil. É difícil, né? Lembrando para o pessoal, o ômega 3 tem nos peixes, né? Então, quando a gente sai do isolamento lá, né, do que a gente já pode começar a comer peixe, não tem aquela preocupação com as coisas cruas e tudo mais, capricha no peixe aí, que é uma fonte também. É. Próxima pergunta. O GVHD ocular melhora um dia e podemos voltar a ter olhos normais como antes, sem ser seco e sem ser vermelho? Pois então, né? Só ficou as perguntas de. Tem algumas que são difíceis. Mas teve alguma paciente, não sei se foi no chat ou numa pergunta que a Betina trouxe, que ela comentou assim: faz 20 anos que eu fiz o meu transplante. No início eu tinha um olho mais vermelho, incomodava, e depois, hoje, eu até não sinto muita coisa, né? Então, eu acho que tem, né? Eu acho que tudo vai depender da evolução que a doença vai tomar no seu organismo, né? Se você tiver sorte de conseguir controlar assim rapidamente quando o Dash apareceu e conseguir encontrar aí né, uma equação aí de equilíbrio, eu acho que você pode melhorar ao longo do tempo, né? Agora, o problema que eu vejo são os pacientes que ficam reagudizando, sabe? Tem muita gente que acaba sofrendo muito por conta disso, né? E daí deixa uma sequelinha, daí na próxima reativação, mais uma sequelinha. E daí a gente vai tendo que tratar, mas eu, é É o que eu posso difícil, né? dizer, assim, é Como difícil. paciente, e voltando a trabalhar em um hospital, obviamente eu acabo ficando muito mais exposta a infecções. E sei que o pessoal também, né? Quem viaja muito para consulta, a gente pega ônibus lotado, algumas pessoas pegam um avião, ônibus, metrô. Então lembra, galera, infecção de qualquer parte do corpo. As mais fáceis acabam sendo as de via aérea, uma gripe, né? A gente tá numa época agora fria e tudo. Se protejam, usem máscara, porque se a gente infecta, e a principal são as gripes, reativos de GVHD no corpo todo, inclusive nos olhos. Então, a cada vez a gente vai subir nessa escadinha aí de piora do GVHD a cada infecção que a gente faz. Então, se protejam com máscara e tudo mais. Acho que é uma dica boa também. E É bebam uma água, para a pele e para o olho. E a última, então, para a doutora Diane, aqui da lista. Quem tem GVHD ocular pode usar lentes? Acho que é tipo lentes de contato, para miopia, enfim.
Olha, se o paciente tem GVHD e tem um olho seco muito leve, eu acho que ele poderia experimentar, com muita orientação, sabendo que a gente não dorme de lente, que a gente tem que respeitar o prazo de validade, principalmente das lentes descartáveis, e talvez fazer um uso mais social, não usar o dia inteiro. Se o paciente já trabalha muito com tela, também tem que ficar meio de assim, é um pouco mais difícil. Agora, se o paciente já tem algum grau de olho seco, eu não recomendaria. Eu acho que é você procurar mais um problema que você pode perfeitamente resolver com óculos, né? Que nem você falou. Uma das maiores causas de infecção na córnea vem justamente das lentes de contato. Então, se você vacila ali, não lava direito, não sei o quê, o seu organismo já está mais imunodeprimido por conta de todas as medicações que você usa. Você vai estar acrescentando, talvez, um foco de infecção que não precisaria existir, né. Então acho que isso aí a gente tem que pesar bastante. Agora, se a pessoa tem uma superfície lá que está ótima e tal, usar eventualmente, acho que tudo isso tem que ser avaliado, né. Cada caso é um caso. Perfeito. Tem muitas perguntas aqui no chat, mas a gente já tem 1h30. O pessoal, as médicas vão estar cansadas e tem compromisso depois. O que eu vou fazer? Podem me mandar as perguntas aqui no grupo. Eu vou arrumar tudo direitinho e mando para elas. Elas me respondendo, eu passo no grupo para vocês. E assim todas as dúvidas podem ser sanadas. Só vou elencar a pergunta da Laís, porque é importante aqui no momento para todo mundo. Como que faz para marcar consulta online com vocês, tanto a doutora Lu quanto a doutora Diane, para realizar os exames, né? Enfim, como que ela pode ter esse acesso a vocês como oftalmologista, já que elas não passam nos hospitais do SUS que vocês atendem? Opa, a gente pode disponibilizar para você depois os nossos telefones e aí a gente conversa, não é? O que você acha, Diane, não é? Uma boa? A gente pode conversar. Agora uma coisa eu já digo, assim, exame online para oftalmologista não vai funcionar não. Pode dar uma direcionada, né? A gente orienta e tal, né, mas, É, assim, nada é igual a um exame nos sim. olhos, ao menos eu acho que essa medicina online, assim, não vai resolver muito não. É difícil, né? Eu acho que para nós, na parte do oftalmo, eu acho que a gente escuta, orienta, mas para você fazer, fechar um diagnóstico, ter uma conduta, você tem que examinar no aparelho, né, Betina? Você sabe bem, né? Com Tem que olhar certeza. para ver. Como a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, algumas regiões são realmente muito delicadas, o que eu posso sugerir podem passar com consulta com elas, elas vão olhar, ó, quero tal exame, tal exame, tal exame. Vocês levam um oftalmo da cidade de vocês, às vezes é um oftalmo que nunca ouviu falar de GVHD, isso é muito comum, infelizmente. E às vezes o próprio oftalmo pode entrar em contato com elas, né, de médico para médico, ensinando, educando, né, que é isso que a gente está fazendo. E a gente, como paciente, educar os nossos médicos também, já que é uma doença muito rara. Então, a gente pode ir, a gente faz essa conexão, pode ser uma forma de ajudar, traz os exames prontos para elas, se precisar de alguma coisa, elas vão orientando o oftalmo do local. A gente pode fazer esse vínculo também. Uma boa. Boa Bom, ideia. vou encerrar aqui. Doutora Lu e doutora Diane podem finalizar também, quiserem falar alguma coisa. Eu vou ser repetitiva, Betina, porque eu acho que esse momento aqui, essa condição da gente fazer essa troca, não só do médico com o paciente, mas entre médicos, entre pacientes e entre amigos, eu acho que isso você está de parabéns, toda a associação aí, né, de vocês, a doutora Carmen aí da Emato também, o colega Thales aí, eu acho que a gente sempre troca, né? E um ajuda o outro. Tá de parabéns. Obrigada pelo convite, viu, Betina? Eu também quero agradecer, eu acho que essa iniciativa de vocês é muito bacana, né, a gente poder interagir, assim, com quem realmente está interessado nesse assunto, né. É um tema que eu gosto muito, assim como a Luciana, a gente acaba se envolvendo muito, né, dentro dessa área, e no que a gente puder ajudar aí, eu estou sempre à disposição.
Combinado. Bom, gente, Então, pessoal, obrigado. vou Só para encerrar. nominar, Steve, Rita, Jordana, Laís, Lucimário, as perguntas de vocês do chat estão anotadas, a gente responde depois no grupo. É só para a gente não se estender, porque eu não sou médico, eu sou sociólogo, eu coordeno a AMIO, mas uma coisa que eu consegui entender sobre o GVHD é que é um assunto que não tem fim e que pode ser muita coisa, né? Então, a gente não vai conseguir esgotá-lo hoje, mas a gente ainda tem mais meses e tem o grupo, a gente vai continuar o processo e a gente vai conversando. Bê, obrigado e faça as Parabéns, honras do viu? encerramento, por favor. Parabéns. Muito obrigada a todo mundo, médicos, pacientes. Isso aqui é para nós, feito por nós e para nós. Vamos com tudo. Quem está passando pela fase do transplante, força aí. Chama a gente lá no grupo. Quem vai passar, estamos juntos também. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e não está, eu vou deixar o meu. Pode mandar mensagem para mim pelo Instagram. Não vou deixar meu celular aqui que vai ser mais difícil, mas meu Instagram é doutora Betina Nogueira, dermato. Tem o Instagram da Amio também, Amio Medula Óssea. E podem mandar direct que a gente adiciona o contato de vocês no grupo. O formulário pré-reunião está encerrado. Lá no grupo, daqui a pouquinho, eu já mando o formulário pós, para a gente poder ter esse comparativo, se a reunião foi legal, se a gente aprendeu. Tem um espaço para dúvidas, então as dúvidas que não foram sanadas, vocês podem colocar lá no formulário pós, que eu vou jogando no grupo para vocês. Obrigada, pessoal. Foi muito gostoso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.